Na Independente, Esportes em Desfile. Agora 2h07, 15 graus e 4 décimos a temperatura. Pomedil, se você busca qualidade e preço baixo na hora da manutenção, venha para o concessionário Mercedes-Benz a Pomedil, em Lajeado na BR-386, quilômetro 347, Telepeças 3726-8040. Rock Tratores, tratores seminovos, pequenos, médios e grandes, de todas as marcas. RST 453, quilômetro 28 no bairro Floresta, em Lajeado, 3748-0597. Assine agora a NET e acompanhe as emoções do futebol 2012. Ligue 10-621, NET, o mundo é dos NETs. Lojas Prata, sua vida nos inspira. Sempre a melhor compra. Quem pesquisa, compra na Prata. Padel Estrela Serviços, especialista em poda de árvores e limpeza de redes elétricas. Em Estrela, Rua Dona Rosália 293, telefone 3720-2168. Padel Estrela Serviços, 3720-2168. Esportes em Desfile pela Rádio Independente e também pela TV Informativo. No canal 20 da NET, às 6h30 o programa vai pro ar na TV Informativo. Você pode acompanhar o programa. É só clicar lá no www.tvinformativo.com.br. Tá bem o Neto hoje, Jaci? Tá bem. Tá bem, né? Tá. Aliás, o Neto tá sempre bem, né? Hoje ele tá mais disposto. Né? É. O número 7... Mais exótico. O número 7, Moisés. Não sei se tu é do tempo que o número 7 era conta de mentiroso? Ou ponteiro direito, né? Não. Sim. Eu ia falar que 7 é... Sim, sou do tempo. É conta de mentiroso. Claro. E agora o 7 veio pro Forlan e veio pro Elano. Pois é. Os dois com a número 7. Não sei, vamos ver. De repente. Aliás, no Inter ninguém tinha 7 nessa temporada, né? E no Grêmio? No Grêmio, o Bertolli. Deu certo. O número para ele estava certo, né? Estava meio mentiroso também. Ele veio meio enganando também, né? Eu acho que ele foi muito verdadeiro. O Tinga tinha 7 no Inter. Né? O Tinga. O Tinga tinha 7. Isso. E agora no Cruzeiro o Tinga joga com a 8 e o 7 é o Vini Magrão. Olha só. Não tá longe, né? Eu acho que o Bertoglio foi muito verdadeiro. O que foi um pouco mentiroso foi o futebol dele. Não foi legal. E aí eu vou ouvir, como eu escuto às vezes de alguns, que ele não teve sequência. Ele só teve consequências. É bem verdade que ele se machucou, mas antes ele teve oportunidades e não mostrou nada. Claro, ele entrou em alguns jogos bem, mas aí nós estamos falando de campeonato gaúcho, de qualidade do adversário. Então, na hora que precisou, porque jogador que vem de fora, Moisés, e que fica com o preço do passe estipulado num valor altíssimo, ele tem que ser diferente, Moisés. Normalzinho tá cheio por aí, ele tem que ser diferente. Não foi. É a mesma situação. Nós vamos escutar, Moisés, e de repente nós vamos falar também isso. O Borges estava no Grêmio, e aí o Borges, por um motivo ou outro, se desmotivou. Bestou, deu pra bola, se incomodou, arrumou lambança, saiu. Daí ele foi pro Santos. Aí começou aquela coisa, tá aí, não tem quem faz gol, o cara foi lá no Santos, tá arrebentando, tá fazendo isso. Goleador do brasileiro passado. Exato. Por que o Santos liberou o Borges? Pelo mesmo motivo que o Grêmio. O cara chega num determinado momento, ele não quer mais. Que nem o Celso Rotti. Foi liberado, foi. Borges agora andou. Cruzeiro. O Miralles pode ser goleador do Campeonato Brasileiro, Moisés. Pode ser. Agora, no Grêmio ele não ia ser, nunca. Por quê? Porque ele teve sequências, ele teve oportunidade. E vou dizer mais, ele não pode nem se queixar que o técnico não gostava dele, porque trocou de técnico quantas vezes? 3. E ele não acertou com nenhum. Renato, Celso Rotti, e o Caio e o Lucha. 4. Quer dizer, e ele não deu certo com nenhum. Então não era o técnico, não era o fulano que investou para incomodar a vida dele. Aliás, não sei se ele chegou a jogar com o Renato, mas acho que sim. Viu que ele deu uma entrevista aí para uma meio de comunicação da capital e falou que a vinda dele para o Grêmio foi um atraso na carreira. Não, tudo bem. Até eu te diria que ele não tem nenhum demérito para ele e pro Grêmio. Para ele e pro Grêmio. O Grêmio também pode dizer, olha, gastou bastante atrasou também a nossa vida aqui. Por quê? Porque a gente ainda fez um investimento e não resolveu o problema. Então hoje eu penso assim, o cara vai para lá. Se ele for lá e jogar uma bola redondinha no Santos, ele não ia jogar isto aqui.
Não ia jogar isso aqui. Tem muita gente falando, já sei, que a era Paulo Odoni, principalmente essa última passagem dele pela direção, ela tem um problema na hora de tentar fazer um acordo para a saída dos jogadores. Bueno, não quero defender aqui em nenhum momento o Paulo Odoni, até porque não tenho esse direito e não faço isso. Mas vamos só tentar analisar um pouquinho. Primeira coisa, toda a saída é problemática. O cara está saindo. Exato. Ela é problemática. Essa é a primeira questão. O Ganso está em litígio com o Santos e o presidente não é o Paulo Odoni. Tá. Do Santos. Vamos analisar. A saída do Renato Portaluppi, eu acho que foi mal conduzida. Foi. Essa fecha com o torcedor. Porque o Renato Portaluppi, ele é mais que um presidente para o Grêmio. Ele faz parte da história. Então o Renato ele merece todo o carinho, porque o torcedor adora ele. E ele é um cara que adora o Grêmio. Então eu acho que a saída do Renato Portaluppi deveria ter sido melhor conduzida. Primeira coisa, o grande problema não é demitir o Renato Portaluppi. Eu acho que o grande lance é deixar claro por que ele saiu. Acho que a maneira como foi conduzida a situação, a saída do Renato Portaluppi, essa eu fecho com o torcedor. Eu acho que foi muito mal conduzida. Primeiro porque ele ficou sabendo por terceiros que ele estava saindo do time e estava indo pro hotel do clube onde ele morava, e daí ouviu uma entrevista do presidente Paulo Odoni, que foi uma entrevista lamentável. Quer dizer, ele praticamente foi demitido na entrevista. Foi uma entrevista lamentável, convenhamos. O presidente estava até... Acho que ele saiu do tom, perdeu o tom da entrevista coletiva, como deveria ser feita pelo presidente. Bom, vamos embora. O Celso Roth deveria ficar, Jacim? Não, né? Acho que não. Não foi bem, né? Não. Por pouco o Grêmio não vai para a Sul-Americana. A campanha dele não foi boa. Não foi, não. Vamos adiante. O Victor era unanimidade? Nos últimos tempos, não. Claro que não. Não era unanimidade. Não era unanimidade? Era um goleiro que se dizia o seguinte, ó. Ele teve a época boa dele, o Grêmio poderia até ter feito um bom caixa com ele, mas aí, em função, claro, de saber que a arquibancada iria se revoltar no momento em que as propostas apareceram, e aí, depois que ele não foi convocado para a seleção, Moisés, ele tinha uma expectativa de Copa do Mundo, né? Ele não foi convocado, aí ele broxou. Ele acusou o golpe. Ele ficou meio borocochô. Isso em 2010. E aí a coisa começou a ficar... Ele não foi um goleiro que comprometeu, mas ele ficou muito longe do Vitor, que a gente tinha conhecimento. É que o Vitor, em 2008 e 2009, foi um goleiro fantástico. Em 2010 ele já não foi para a Copa porque ele começou a cair. E ano passado ele não foi bem, né, gente? Exato. 2010 ele já oscilou muito, ano passado ele não foi bem. Quando ele foi convocado para a seleção, que ele ficou um mês na seleção, né? Foi uma... O Marcelo Groi arrebentou, né? Jogou muito. Jogou muito. Então, saída do Vitor. Tem gente que tá odiando que ele saiu, mas eu sinto que tem muita gente que gostou, que achou que o negócio foi bom. Eu acho que o negócio foi bom. O Borges já tá trocando de time pela terceira vez, gente. Exato. Grêmio, Santos e agora ele tá no Cruzeiro. Aliás, e tu não tá contando que ele veio já do São Paulo. Do São Paulo com confusão. E da Brande, né? A saída foi litigiosa. E da Braba também. Vambora. O Douglas. O Douglas hoje é banco no Corinthians. E olha lá, né? Agora que ele tá entrando lá no... O Douglas fazia parte de um projeto de vagabundagem no Olímpico. O cara não queria trabalhar, gente. Não então queria. Era brincadeira. Não queria. Então, o Jonas... O Jonas foi mal conduzido. Horrível, né? O Jonas foi mal conduzido. Foi praticamente de graça, né? O Paulão, eu achei que o negócio também não foi bom. O Paulão, pelo que a gente tem no mercado, não é que ele é um zagueiro de seleção, mas hoje ele é um bom zagueiro. Era titular hoje. Não, hoje ele era titular na grande maioria dos times do Brasil, Marcelo. Ele foi pra China, né? Foi pra China. O negócio rendeu pro Grêmio um dinheiro até bom. Não chegou a ser interessante, mas aí tem o seguinte negócio também, né, Moisés? Vamos lá no Paulão. Aí aparece um negócio da China. Até vale o trocadilho, o negócio da China e coisa e tal. Mas aí, se não acontece o negócio, o jogador de repente, era a minha oportunidade financeira. O time me barrou. Ele terá o mesmo comportamento, essas coisas todas? E outra coisa, o Grêmio já estava chateado com o que aconteceu com o Jonas, né? Ele pensou, se eu ficar com o Paulão mais um pouco, eu perco todo o dinheiro. E tem alguns negócios que o Grêmio teve que fazer, Moisés, porque estava feia a coisa. O caixa não estava bom. Ainda está a perigo. Então, agora, gente... Esse menino aí, o Bertoldi,
não vale o que estão pedindo. Tanto é que o Grêmio não contratou ele. Exato. E aí, tem o próprio Escudeiro. Escudeiro, hoje é o quê? Ele é opção. Ele é banco do Ronaldinho. Ele é banco, mas ele era banco antes do Ronaldinho também. Então. Eu acho que o torcedor pode contestar quem foi contratado. Agora, essas saídas aí, olha, gente. Tem uma outra que foi polêmica, mas tem... a grande maioria foi saídas de jogadores que estavam incomodados, se deu. Então, acho que a gente tem que refletir a respeito, pensar, repensar para ver se realmente toda a culpa é da direção. Claro que os resultados momentâneos, o Grêmio não ganhou o Gauchão, o Grêmio não chegou na final da Copa do Brasil, isso é outra questão. Agora, querer dizer que todo mundo que sai, o culpado é o presidente, acho que pisa no freio. Hoje, por exemplo, se você colocar que se o Grêmio hoje tivesse se preparando essa semana para decidir o título contra o Curitiba, a história era outra, mas essas conversas todas não estavam por aí. Porque o Grêmio perdeu a oportunidade na Copa do Brasil mais fácil dos últimos tempos. Não, da história do Grêmio. Mais fácil de, olha, tava assim, ó, para ganhar de relho, né? Tava uma barbadinha para ser. Para ganhar invicto. Tava para ganhar invicto, exatamente. Então. Isso aí a gente reconhece. E o Internacional não está sendo cobrado pelo torcedor pelo primeiro semestre, porque o Inter no primeiro semestre ficou com o cafezinho, né, que sendo contra o rival é bom, ficou campeão gaúcho, e também lá no meio da viagem ficou fora da Libertadores, mas aí as contratações apagou tudo, né? A coisa morreu. Agora é que a expectativa desses jogadores estrearem. E se ali adiante a coisa empacar também. Mas tem que apostar. Eu acho que as contratações são para ser campeão. O Inter está colocando aí à disposição do time. É para ganhar campeonato mesmo. Mas óbvio. É para ganhar campeonato. E não só o brasileiro. E não me venham depois cobrar de que o técnico é culpado, hein? Porque tem alguns times que às vezes não precisa nem treinador, mas dependendo das contratações que são feitas. E o Inter está ficando quase nessa situação. De que, olha, o time é esse, vamos pro jogo. Não tem, os caras precisam resolver. E tem alguns jogadores que estão falando demais. Dentre eles o D'Alessandro. Tá jogando de menos e falando demais. E tá ficando de fora por cartões bobos. Exatamente. Exatamente. É que daí passa pela hierarquia. Eu acho que a direção tem que bater um papo com essa turma aí, Jaci. Eu acho que tá na hora. Às vezes não cabe só o treinador cobrar do jogador. A direção tem que participar. Mas eu tenho certeza que a direção do Inter, ela de tempos em tempos, ela entra no vestiário e chuta a porta. E outra coisa, mas é necessário isso. Você entende, por exemplo, como se projetou ultimamente agora as questões dos jogadores em clubes? Como, por exemplo, você acha que é muito mais interessante ter um diretor de futebol, ou um gerente de futebol, que seja diretor de futebol, como era o caso que o Grêmio sempre teve, que era um cidadão da diretoria que ia para o vestiário. Hoje o Grêmio tem um funcionário fazendo esta função. E aí, de repente, o cara recebe o salário. Ele vai chegar lá num camarada lá que ganha 300 e o cara vai dizer, cara, tu tá louco para perder teu emprego, hein? E daí? Faz o quê? Mas eu acho que passa necessariamente pela contratação de um funcionário, já sei. Remunerado. Não, eu até digo que sim, mas a direção tem que estar lá no dia a dia. Tem que ter alguém da diretoria que tenha esse tempo disponível para poder dar uma passeadinha pelo vestiário, olha,